Alô, pessoal, dando início aí aos trabalhos. A apresentação de hoje, na matéria de ciência política, é sobre a transição do Estado medieval para o Estado moderno, sobre a ótica, sobre a visão da ciência política. A ciência política, ela está no rol das ciências humanas, precisamente dentro das ciências sociais. E como toda ciência, ela tem seu objeto de estudo. Alguns autores falam que o objeto do estudo da ciência política é o Estado e a sociedade. Outros falam que o objeto da ciência política é o Estado. E outros falam que o objeto da ciência política é o Estado, com sua estrutura, a política, forma de governo, e o direito, sistema jurídico. Particularmente, eu compactuo com a ideia de que o objeto da ciência política é somente o Estado. Por quê? Porque não há o que se falar em política em forma de governo, no nosso caso do Brasil, a forma de governo é uma democracia, não há o que se falar em política fora do Estado. Não há o que se falar em direito, ordenamento jurídico, sistema jurídico fora do Estado. Imagina eu, numa ilha deserta, com vade-mecum. Não, porque se chegar alguém, já estou aqui com direito civil, penal. Ou seja, tanto o direito quanto a política só é funcional dentro do Estado. Por isso que, na minha opinião, o objeto de estudo da ciência política é o Estado. Visto isso, nós vamos ver a estrutura do Estado medieval. Nós temos aqui o campesinato, o camponês, que sustentava toda essa pirâmide, sustentava os nobres e o clero. O campesinato, ele era composto por homens pobres que pagavam impostos feudais. Ele tinha um pequeno pedaço de terra, onde ele praticava uma agricultura de subsistência e trabalhava no restante da terra para os nobres, os senhores feudais. Eu poderia ter colocado aqui, ao invés de nobres, senhores feudais, mas não. Eu coloquei nobres porque aqui inclui o rei, os duques, barão, conde, visconde. Então, se eu botar senhor feudal, de repente você não vai ter uma ideia de que o rei estava aqui dentro, porque em cima tinha o clero. Ah, você está dizendo então, Mauro, que o clero era mais importante? Era. O clero era mais importante, nós vamos chegar lá. Os nobres eram compostos por uma aristocracia, ou seja, uma minoria nobre privilegiada com poder. Por quê? Porque tinha terra. Quem tinha terra tinha poder, assim como o clero tinha terra. Papa, o bispo, arcebispo, monsenhor, enfim. Também tinha uma hierarquia dentro do clero. Também era senhor de terra. Era também um senhor feudal, porque tinha terra. O nobre se preocupava com a defesa territorial do seu próprio feudo. Isso é importante. Cada nobre, tanto o rei quanto o bispo, barão, visconde, enfim, cada um se preocupava com a defesa territorial do seu próprio feudo. E tinha o clero, que tinha um poder ideológico. Ou seja, no Estado medieval, nós temos o teocentrismo, Deus no centro de tudo. E quem fazia essa ligação, essa tradução, esse meio de campo entre o plano espiritual e o plano terreno era o clero. O que a igreja falava é o que valia. Então, por isso que ela está no topo da pirâmide. Essa imagem vai ser a imagem mais emblemática, a imagem mais emblemática de todo o nosso trabalho aqui, nossa exposição. Porque nós temos um território, país, poderia ser França, poderia ser Espanha, poderia ser Portugal, poderia ser Inglaterra. Dentro desse território, esse imenso território quadrado aqui, nós temos pequenos territórios, que são os feudos.
ou seja, senhores feudais. Inclui também o rei e o clero, que também tinha terra, o papa também tinha terra, o bispo também tinha terra. Então aqui, o tamanho aqui é questão de estética do slide, não é de importância. Era um território com pequenos territórios independentes. O Estado medieval tinha essa estrutura aqui. Cada senhor feudal, cada feudo tinha sua própria moeda, cunhava sua própria moeda. Cada feudo desse tinha sua própria lei. Em um feudo, por exemplo, quem roubasse, uma situação hipotética, cortavam a mão. No outro feudo, era preso. No outro feudo, era enforcado. No outro feudo, era morto, porque havia uma independência política, administrativa. Cada um cuidava de si. É a lei de Muricy. Cada um cuida de si. Entendeu? Cada senhor feudal, ele tinha o seu próprio exército. Ou seja, num território igual a país, podia ser Portugal, Espanha, tinha feudo que tinha um idioma completamente diferente do outro feudo, dentro de um próprio território, de um território maior. Por isso que tinham pequenos territórios dentro de um território. Não existia o país como uma unidade, pelo contrário, era descentralização política, porque cada um tinha a sua moeda, cada feudo desse tinha uma tributação, o peso e medida de cada feudo era independente. Quando havia uma invasão bárbara, vamos ver mais a seguir, nesse feudo aqui, por exemplo, ele não estava invadindo o país, Portugal ou França, não, estava invadindo esse feudo, porque era uma unidade independente, porque ele tinha seu próprio exército. Então, quando esse feudo aqui era invadido, por exemplo, os outros feudos não estavam nem aí, cada um com seu cada qual com o seu problema. Tá entendendo? Poderia no máximo juntar dois feudos aqui quando o inimigo era comum, mas o restante, porque não tinha uma unidade, não tinha um exército nacional para isso. Essa é uma figura emblemática do Estado medieval, porque eu vou comparar ela ao longo. Quando nós chegarmos no Estado moderno, eu vou comparar muito essa imagem aí. Tá entendendo? Mas quem sentia essas diferenças monetárias de pedágio? Era o camponês que não saía da terra dele ali, que trabalhava até morrer? Lógico que não. Quem sentia essa diferença monetária, fiscal, de lei legislativa, enfim, quem sentia isso era o burguês, que por mais que saísse do seu território para ir buscar comercializar com outro território, e quando voltasse para tentar vender aqui no seu território, poderia ser Espanha, França, enfim, ele sentia uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele tinha que andar com vários sacos de moedas, porque cada senhor feudal cunhava a sua própria moeda de prata, moeda de ouro, moeda de bronze, enfim. Cada senhor, ele tinha que pagar um tributo diferente, um pedágio diferente. Em cada feudo que ele levasse o comércio dele, para comercializar, enfim, os seus produtos, ele sentia uma diferença no peso e medida, porque cada um legislava a sua própria maneira e modo. Entendeu? Então quem sentiu muito isso foi o burguês, o comerciante. E ele é o grande protagonista dessa transição do Estado medieval para o Estado moderno. Ele foi o grande visionário. Eu vou explicar ao longo da apresentação aí. Vamos guardar essa imagem, que é uma imagem emblemática. Caracterização da forma estatal medieval. O Estado medieval era um Estado patrimonial, ou seja, o patrimônio era a terra. Quem tinha a terra tinha poder. O clero tinha a terra, os nobres tinham a terra. Nobres, incluindo aí o rei. Nós tínhamos o cristianismo, o Estado universal cristão. O Papa idealizava um Estado completamente católico. Havia uma disputa de poder entre o imperador e o Papa. Quer dizer, o rei, o imperador, enfim, era uma disputa de poder, de mandar, porque, como nós vimos na outra figura, o clero estava acima dos nobres. Nós tínhamos as invasões bárbaras para aumento do seu próprio território. As regiões invadidas como unidade política independente. Ou seja, quando se invadia um território, um país, não estava invadindo o país em si, estava invadindo aquele feudo fronteiriço ali, aquele feudo que tinha água, que a terra era boa. Os outros restantes do feudo, mesmo estando no mesmo território, no mesmo país, não se metiam.
e tínhamos gastos constantes para aumento do território. O feudalismo, ou seja, o senhor feudal possuía o poder político, econômico e militar e jurídico. Ou seja, como mostrei naquela figura anterior, que eu falei que é uma figura emblemática, cada senhor feudal possuía o seu poder político, poder de mando, de mandar no seu feudo. Tinha seu poder econômico, cunhava a sua própria moeda, tinha seu próprio peso e medida, seu próprio direito tributário. Não, aqui a gente cobra isso, cobra aquilo, cobra para andar, cobra para entrar, cobra para sair. Tinha seu próprio exército e tinha seu poder jurídico, ou seja, ele que ditava o que era legal para ele ou não, o que era juridicamente legal para ele ou não. Características marcantes da forma estatal medieval. Nós temos aqui uma estabilidade política, econômica e social. Veja, se hoje no Brasil, o Estado brasileiro, nós temos uma presidente, nós vivemos hoje uma estabilidade política, né? Todo mundo quer o impeachment da presidente, enfim, a maioria. Nós temos uma crise econômica e social. O povo está na rua reclamando, pedindo impeachment, acabar com a corrupção. Quer dizer, se hoje, como nós temos uma unidade, uma estabilidade política, econômica e social, imagina naquela imagem que eu falei que é uma imagem emblemática do Estado medieval. Agora, pergunto, quem é que sentia essa estabilidade política, econômica e social? Era o camponês que estava ali, trabalhando até morrer ali por subsistência da sua família, dele e da sua família? Lógico que não. Quem sentia essa estabilidade política, econômica e social era o burguês. Era o comerciante que, ao transitar dentro do seu próprio país, via que cada um mandava, cada um tinha um sistema econômico. E isso gerava uma estabilidade social. Nós tínhamos também como características marcantes esse poder espiritual, na figura do Papa, do cristianismo, versus o poder temporal, o rei disputando o poder com o Papa, com a igreja. Quem mandava mais? Nós tínhamos uma fragmentação do poder político, porque cada feudo tinha uma independência legislativa, econômica, tributária. Cada feudo mandava e desmandava no seu feudo. Nós tínhamos um sistema judiciário consuetudinário privado. Consuetudinário porque era baseado nos costumes, ou seja, cada feudo tinha um costume. Imagina, se cada feudo tinha feudo que tinha um idioma diferente, que dirá seu sistema jurídico. E era privado porque era privado daquele feudo, era particular daquele feudo. E nós tínhamos uma relação de dependência de privilégios, ou seja, entre os nobres e o clero. Isso aqui que é importante também. O Estado estatal medieval era um Estado descentralizado. O poder era individualizado por cada senhor feudal. Fatores que contribuíram para a formação do Estado moderno. Crise da sociedade feudal a partir do século XIV. Conflito entre a nobreza e o clero e a burguesia, ou seja, a nobreza e o clero por disputa de poder e a burguesia porque não aguentava mais pagar impostos diferenciados, ter pesos e medidas diferenciadas, ter moedas diferentes e não podia às vezes transitar num feudo porque aquele feudo estava em guerra, os outros não estavam nem aí, quer dizer, então a burguesia não aguentava mais essa situação de não poder transitar ou de transitar tendo que gastar muito. O burguês aqui é o grande visionário. Ele acreditou muito no seu trabalho de comércio. Viu que podia ter um lucro. A aliança entre a burguesia e os monarcas. A burguesia comprou essa ideia de ter um senhor só, um senhor feudal só, na figura do rei. Bom, se tivesse só um rei, pagar um imposto único aqui, pagar só para ele, um sistema tributário único, um sistema jurídico único, um peso e medida único, quer dizer, para o burguês seria excelente, o lucro ia ser extraordinário. Nós temos aqui a anulação dos poderes dos senhores feudais, ou seja, os feudos, os muros dos feudos começam a cair. Claro que o título de nobreza vai continuar, eu vou explicar isso mais à frente, mas os muros começam a cair. A autoridade monárquica se estendeu por todo o território. Antes, no Estado medieval, ficava restrito somente as terras do rei ali, o poder do rei. Agora não, ele vai se estender. Chegamos, enfim, ao Estado moderno.
O Estado absolutista foi a primeira forma de Estado moderno. Estado nacional absolutista, na figura do rei. O rei tinha o poder absoluto. Alguns escritores falam sobre o Estado estamental, que é a transição do Estado medieval para o Estado absolutista, ou seja, é o Estado absoluto com o resquício, com o ranço do feudalismo. No Estado absolutista nós temos a centralização do poder político, ou seja, no Estado medieval era descentralizado o poder político, o poder de mandar. E aqui não, agora quem faz as transações quem detém esse poder político aqui é o rei. Monarquias nacionais, ou seja, a monarquia agora, o rei manda em toda a sua nação, em todo o seu território, não era restrito a seu feudo como era antes. Nós temos aqui o direito divino dos reis, ou seja, a igreja apoiando ideologicamente essa nova situação, esse status quo. Quer dizer, a igreja falou, não, o poder do rei é um poder divino. Ou seja, a igreja falou o que o rei queria ouvir. Ela fechou com o rei. Características do Estado moderno. Soberania. Governo possui autoridade sobre uma área definida, com o poder supremo. Plena soberania do Estado. O Estado agora está na figura do rei. Não tem o rei Francisco falou, Estado sou eu? Então, quer dizer, agora a autoridade dele é suprema em todo o território, em todo o país. Centralização e concentração do poder. Estado centralizado, que é totalmente oposto ao Estado medieval. Estado medieval, esse Estado é entre aspas, porque é no sentido figurado, porque não tem nada a ver com Estado. Estado é isso aqui, ó, centralização, concentração do poder, Estado centralizado. Ou seja, organização da burocracia, monopólio do sistema monetário, moeda comum, fiscal, sistema tributário também, monopólio do sistema fiscal, só tem um tributo agora, um sistema tributário agora. Cada feudo, anteriormente no Estado medieval, tinha seu próprio direito tributário, cada um tributava a seu bel prazer. Nós temos aqui a realização da justiça, ou seja, a lei que o decreto real agora é aplicado em todo o território. Agora, por exemplo, se o rei decretasse que quem roubasse seria preso, ninguém poderia matar, ninguém poderia enforcar, ninguém poderia cortar a mão. Exército Nacional, ou agora no Estado absolutista, se tivesse uma invasão, o exército, que é um exército assalariado, né, já que o governo, o Estado agora, ele tem uma função que é preservar o seu território, as suas fronteiras, né, proteger os seus súditos, fazer com que o Estado cresça, seja forte, até mesmo porque para ampliar o seu território, para expandir o seu território. O idioma agora é oficial. Antes, cada um falava um idioma. Ali tinha feudo que não falavam dentro do próprio território com um idioma diferente. Centralização política, legislação nacional, o decreto do rei agora se estende. Dicotomia do público e do privado. É importante isso, porque antes, no sistema feudal, a arrecadação de cada feudo ia para o cofre do senhor feudal, do nobre. Ou seja, era uma herança de família. O senhor feudal morreu, ficava dinheiro para a herança de família. Agora não. O que é público é público, o que é privado. Por quê? O dinheiro público de impostos era revestido no próprio Estado. Calçamento, no exército forte, investindo no comércio. O Estado agora ele tem uma função, coisa que no Estado medieval não se tinha. Nós temos agora um nacionalismo, ou seja, um conjunto de símbolos e convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer a uma única política. No Estado medieval, dentro daquele país com vários territórios menores, nós tínhamos o camponês lá, e se perguntasse para o camponês, você sabe qual é o nome do seu rei? Não, do rei não sei não, mas do meu senhor feudal é o barão tal. Porque não havia uma identidade. Agora, no Estado moderno, no Estado absolutista, não, o meu rei, a minha rainha. Até que a gente vê em filme, né?
os ingleses, né? Deus salve a rainha, o filho da rainha teve filho, o neto, enfim, aquele alvoroço, aquela identidade, né? Com seu próprio rei, seu monarca ou sua rainha, né? Temos agora uma bandeira só no período do Estado feudal, cada um tinha a sua bandeira, né? Cada feudo tinha a sua bandeira, as suas cores. Agora não. Símbolos de convicções responsáveis pelo sentimento de pertencer a uma única política. O Estado absolutista, eu poderia colocar aqui rei, né? Na figura do rei, o rei tinha um poder absoluto. Ele apoiava os negócios da burguesia, mas vamos lembrar que a burguesia continuava pagando impostos para o Estado absolutista. Esse apoio do rei aos negócios da burguesia, vamos lembrar sempre que não existe almoço de graça, né? O rei, ele investia, ele apoiava os negócios da burguesia por causa do lucro do comércio. Ou seja, nas grandes navegações, por exemplo, rei, eu estou com aí uma situação hipotética, eu estou com um navio aqui e eu quero ir para as Índias, eu quero ir para a América Central, enfim. E preciso aí de um dinheiro emprestado para poder viajar, enfim. O rei falava assim, olha, tá tranquilo, eu vou te emprestar esse dinheiro a 50% de juros e vou querer 50% do comércio aí, dos lucros do comércio. Pode ser? O burguês, tá tranquilo. Porque o burguês agora, o comerciante, ele aceitava, era negócio para ele, porque agora ele ia transitar com a mercadoria dele dentro do seu próprio país com uma taxa tributária única, com seu peso e medidas único, com uma única moeda. Antes ele tinha que andar com vários sacos de dinheiro, porque cada lugar tinha uma moeda. Agora não. Então, esse apoio dos negócios da burguesia foi ótimo para a burguesia e foi ótimo para o Estado. O Estado, na figura do rei, arrecadava dinheiro. Nós temos aqui o Estado bancando os nobres e a igreja, pagando uma renda. Os nobres, agora os senhores feudais, agora trabalham para a máquina do Estado. O nobre tal, conde ou barão, era responsável pela guerra. O outro era responsável pela agricultura. O outro pelo comércio exterior. O outro pela pesca, enfim. Agora, eles recebiam por isso. E a igreja, quando falava que o poder do rei era um poder divino, dava um apoio ideológico. Então o rei, o Estado absolutista, bancava, sustentava os nobres, que trabalhavam na máquina administrativa, na arrecadação de impostos, enfim, e pagava o clero. O Estado absolutista tem o quê? O mercantilismo. No Estado medieval era o feudalismo. No Estado absolutista, mercantilismo, mercadoria. Ou seja, a intervenção do Estado na economia. Como? Com os seus meios, que eram barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e colonial, apoio à burguesia, aumento da população, porque o artesão de um país, vou para aquele país lá, que aquele país está organizado, ganha bem lá, quem tem essa função que eu faço aqui. Isso aumentou a população daquele país nacional, aquele Estado absolutista nacional. Incentivo às manufaturas nacionais, ou seja, o artesão, não vou fazer uma cadeira igual, não precisa comprar a cadeira daquele país. Vou fazer uma cadeira igual e mais barata, não precisa mais comprar lá, vou vender aqui, vou fazer uma igual. Incentivo às manufaturas nacionais. O objetivo do mercantilismo era reforço do poder do Estado Nacional, fortalecendo o Estado absolutista, o metalismo, entesouramento de metais preciosos, busca da balança comercial favorável, exportação maior que importação, é o que vemos hoje. Então, por isso que eu falo, quando se fala em Estado medieval, é entre aspas, é um Estado em sentido figurado. O Estado absolutista, ele lembra muito o Estado atual. Hoje nós não temos essa preocupação de ter uma balança comercial favorável. Nós não temos hoje uma preocupação de incentivar as manufaturas nacionais. Resumindo, o Estado moderno, centralizado e absolutista foi resultado da aliança entre burguesia e o rei. A burguesia contribuiu com dinheiro, além dos impostos, com dinheiro do comércio, para que o monarca pudesse manter um exército nacional permanente, contratar funcionários e estabelecer a unidade jurídica, monetária e tributária.
Ou seja, o grande protagonista, o grande visionário desse processo de transição foi quem? Foi o burguês. E chegou ao seu objetivo. Tanto é que na Revolução Francesa ele toma o poder do rei. Mas isso aí já é outra aula. Conclusão. Lembra que no início da apresentação eu falei que a apresentação seria a transição do estado medieval para o estado moderno sobre a ótica, sobre a visão da ciência política. Então, concluindo que a ciência política é a teoria e prática da política e a descrição e análise dos sistemas políticos, das organizações e dos processos políticos e do comportamento político. Envolve o estudo da estrutura e das mudanças de estrutura e dos processos de governo dentro de um Estado. Eu espero ter alcançado esse meu objetivo de mostrar essa transição sobre a ótica da ciência política. E deixo para vocês esse pensamento tão atual de Bertold Brecht. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.